Record News Rural. Oferecimento Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Tratar os animais, tirar leite, cuidar da horta, fazer comida. O dia a dia na roça não é fácil, não. E para cumprir todas as tarefas, o trabalho tem que ser compartilhado. E é assim que funciona na propriedade em Goiás, que você vai conhecer agora. Cada um tem a função bem definida. A rotina na fazenda começa bem cedinho. A primeira tarefa é tirar o leite das vacas. São em média 130 litros por dia. Como o leite é tirado todo de forma manual, são cerca de 2 horas de serviço. Esteja frio, sol, do jeito que tiver tem que levantar. Desde a hora que você levanta até de tarde é curral, mexendo com as vacas. Trata, molha bezerro, cura, tudo em cima. Na propriedade, essa é uma atividade que praticamente todos sabem fazer. Uma parte do leite produzido na fazenda é vendida e a outra é usada para a produção de produtos derivados, principalmente queijos. Essa parte é com o seu Darli. Tira o leite, né? Põe o alho, aí de 30 a 45 minutos tá coalhado. Aí você quebra a massa, espera um pouco, tira o soro e aí depois é só quebrar de novo e pôr lá, informar e esperar ela baixar. Os queijos são levados e vendidos na cidade e usados para consumo próprio, como na produção de pão de queijo, biscoito de queijo e doces. Faz o queijo fresco e desse queijo fresco, alguns, meu pai, ele faz o queijo curado. E esse queijo curado, ele é ralado e depois ele é usado na produção do macarrão, a macarronada, no dia de domingo, doces, quitandas, o pão de queijo, biscoito de queijo. Então, ele é usado aqui na fazenda para consumo e também ele é vendido pelo meu pai. Além das vacas, há outros animais aqui na fazenda. São porcos, galinhas, cavalos, cachorros. Assim que termina o trabalho com o leite, inicia-se o trato desses outros bichos. São feitas limpezas nos espaços deles e colocadas as rações. A gente levanta cedo, né? Desocupa do curral, vem, trata dos porcos, lava o chiqueiro, trata das galinhas, né? De cachorro, né? Tudo tem que ser tratado. E porco eu trato 3, 4 vezes no dia. Trata cedo, depois do almoço, ali meio-dia, dá outro trato, né? Mais tarde dá outro, 3, 4 tratos por dia. E tem que estar olhando, né? Porque se você não olhar, é o olho do dono e o olho do boi, né? A horta da fazenda fica sob responsabilidade da dona Eliamar. No espaço, ela cultiva alface e cebolinha, mas somente para o consumo da família. Na maioria das vezes, ela também é responsável pelo preparo das refeições, aquela comida caipira raiz. Aprendi muito com a minha sogra, com a minha cunhada, com minhas irmãs, e assim a gente foi aprendendo. Hoje já estou dando aula. No domingo é ainda mais especial, já que a família toda se reúne para um dia de descanso em meio à natureza. No domingo sempre tem que ter aquele frango caipira, né, que todo mundo gosta. É a macarronada que não pode faltar. Sempre tem um almoço especial. Você gosta de vir aqui para a fazenda do seu avô? O que você gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar, ajudar meu avô. E é isso. Você também gosta de vir para a fazenda do vovô? Sim. O que você mais gosta de fazer aqui na fazenda? Tirar leite. As importações brasileiras de trigo cresceram em julho. Aqui no mercado interno, as cotações continuam pressionadas. De acordo com dados da SECEX, analisados pelo Centro de Pesquisas, no mês passado o Brasil importou 616.910 toneladas de trigo, 26,7% a mais que em junho deste ano, mas 4,3% a menos que em julho de 2024. No acumulado em 12 meses, de agosto do ano passado a julho deste ano, foram importadas 6.830.000 toneladas, quantidade 19,9% maior que a
adquirida entre agosto de 2023 e julho de 2024. Enquanto isso, o levantamento do CPEA mostra que as cotações internas do cereal continuam pressionadas, em linha com o observado também no cenário externo. Os preços do etanol e do açúcar seguem firmes no mercado spot. Com a demanda enfraquecida por parte das distribuidoras do estado, apenas pequenos volumes de etanol hidratado estão sendo negociados no mercado spot paulista neste início de mês. Segundo o levantamento do CPEA, do lado vendedor, a postura foi de preços firmes, já que os agentes seguem atentos ao desempenho das produções de etanol e de açúcar na temporada atual. Na primeira semana de agosto, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,6296 o litro, uma alta de 0,22% em comparação ao período anterior. Para o anidro, o indicador CPEA-Esalq aponta uma elevação de 1,95%, com R$ 3,0580 o litro, valor líquido de impostos sem PIS e COFINS. Os preços médios do açúcar cristal negociados no mercado spot paulista iniciaram o mês praticamente estáveis, repetindo o comportamento do final de julho. De acordo com o CPEA, o indicador CPEA-Esalq Corincunça de 130 a 180 variou entre R$ 119 e R$ 120 por saca de 50 quilos. As usinas seguem firmes quanto aos valores pedidos nas negociações à pronta entrega. E os vendedores estão adotando uma postura mais restritiva quanto à oferta disponível para a comercialização, o que tem contribuído para sustentar os preços. Pesquisadores do CPEA apontam também que as exportações de julho contribuíram com a firmeza observada por parte das unidades produtoras. Dados da SECEX mostram que houve um aumento de 35,17% no volume de açúcar branco com origem em São Paulo, via Porto de Santos, embarcado no mês passado em relação a junho. No período, foram exportadas 230 mil toneladas. Imagine completar 65 anos e celebrar não sozinha, mas com o país inteiro essa linda trajetória. Da primeira fábrica no Brasil, a presença em cada canto do país, evoluindo da força bruta à inteligência que entende cada detalhe da lavoura, ao lado do agricultor. Com máquinas robustas, versáteis e tecnológicas, a Valtra tem movido o agro diariamente, deixando um legado que atravessa gerações. O campo escolheu. A história comprovou. São 65 anos inovando o agro brasileiro. Valtra é a força que resiste ao tempo com a tecnologia do futuro. Os preços da tilápia caíram em julho e o movimento continua no início de agosto. Pressionadas pela demanda enfraquecida, as cotações da tilápia tiveram novas quedas em julho. Segundo o CPEA, além da típica redução do consumo do pescado durante o inverno, as indústrias estão com os estoques elevados, o que reforçou a baixa procura e o ritmo lento de negócios. Há também insegurança em relação à importação de tilápia do Vietnã e o quanto isso pode prejudicar o mercado interno. Semana passada, os preços caíram nas principais regiões produtoras. No norte do Paraná, o quilo foi vendido a R$ 8,48, baixa de 0,32% em relação à semana anterior. Na região dos Grandes Lagos, na divisa de São Paulo e Minas Gerais, o quilo foi comercializado a R$ 7,92, redução de 0,04% no mesmo período. A maior queda foi registrada em Morada Nova de Minas e chegou a 0,45%. Quanto às exportações brasileiras, após 3 meses de queda, os embarques cresceram em julho, embora o volume tenha ficado abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Apesar de a porcentagem de tilápia embarcada pelo Brasil ser pequena, pesquisadores do CPEA explicam que o aumento pode refletir a tentativa exercida pelas indústrias de venderem o produto antes da taxação imposta pelos Estados Unidos, já que o país é o principal comprador da tilápia brasileira. Você confere agora como fica o tempo no Brasil nesta quarta-feira.
Quarta, ainda com padrão de tempo firme e seco na maior parte do Brasil. Nós vamos ter uma frente fria passando, afastada em alto mar, na altura da região sul do Brasil, que deve trazer um pouco mais de vento, principalmente para o sul do Rio Grande do Sul. Mas é uma frente fria que passa de forma até marítima. Isso aumenta a quantidade de nuvens presentes no céu entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com o deslocamento dessa frente fria, outra massa de ar polar passa de maneira mais afastada sobre o Brasil e mantém as temperaturas mínimas e máximas muito baixas. Nós teremos uma quarta-feira começando gelada em muitas áreas do sul e do sudeste, mas vai voltar a esquentar em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Mato Grosso do Sul. Enquanto no litoral do Nordeste, infiltração marítima ainda provoca temporais na Bahia e o tempo segue instável com previsão de pancadas entre Amazonas e Roraima. A quarta vai começar novamente com temperaturas muito baixas entre a Serra do Rio Grande do Sul, áreas da região central e do norte catarinense e cidades do sul do Paraná, que podem amanhecer com temperaturas abaixo de 4 graus e com previsão de geada. O fenômeno pode ser registrado de maneira localizada no Vale do Paraíba, entre São Paulo e o sul de Minas. Já a maior parte da quarta-feira vai ser ensolarada no Brasil, com tempo firme em toda a região centro-oeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Não tem previsão de chuva no sul do Brasil, mas pode ventar em cidades do extremo sul e do litoral gaúcho, com ventos de até 50 km por hora pela passagem da frente fria. Salvador ainda vai ter um pouco mais de abertura de sol e pode chover em forma de pancadas, enquanto São Luís, no Maranhão, Belém, no Pará e a região de Manaus permanecem com atenção. As instabilidades que se formam por calor e umidade podem provocar chuva com risco de raios e trovoadas, especialmente à tarde. O risco de temporal ainda segue concentrado entre o litoral sul e norte da Bahia, e tem atenção voltada para a região de Maceió e Aracaju. Já todas as outras áreas em laranja no mapa permanecem com risco de pancadas fortes, com trovoadas e eventuais rajadas de vento. Destaque para a quarta-feira em relação ao tempo extremamente seco. A falta de chuva significativa e a concentração de poluentes na atmosfera piora muito a qualidade do ar. São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia podem ter alerta para umidade entre 20% e 12%, e a situação continua sendo de emergência entre o interior de Goiás e o estado de Mato Grosso, com índices até abaixo de 12%. E até pelo menos o final da semana, muita atenção voltada com esse período seco que para o centro-oeste agrava ainda mais a situação em relação a queimadas. Já as temperaturas vão voltar a subir à tarde no sudeste do Brasil. Em São Paulo, o dia pode começar gelado, ainda com mínima de 9 graus, mas a máxima sobe até os 26. Campo Grande já com calor de 29, máxima subindo até 32. Em Goiânia e Palmas, no Tocantins, calorão de 33 em Cuiabá e temperatura podendo chegar até 34 em Rio Branco, no Acre, mas não passando de 20 graus em Porto Alegre. O Brasil embarcou 2.733.000 sacas de 60 quilos de café em julho, primeiro mês do ano safra 2025-2026. Isso representa uma queda de 27,6% na comparação com o mesmo período de 2024. Já a receita cambial é recorde para meses de julho, com o ingresso de 1,033 bilhão de dólares, um crescimento de 10,4% no comparativo anual. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Isso se deve ao preço médio do café atingido de 377,8 dólares por saca, um crescimento de 53%. Observando as qualidades das nossas variedades, tivemos retração dos cafés arábicas, canéfora, conilã robusta e cafés solúvel. E essa redução dos embarques já era esperado. Nós tivemos volumes recordes em 2024. E a Europa é o continente que mais importa café brasileiro, mas os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior volume, representando em julho 16,8% dos embarques totais. Até julho não temos os impactos das barreiras tarifárias, nós seguimos como prioridade absoluta a negociação, a busca pelo diálogo, a representação dos interesses do cafés do Brasil.
lá em Washington e aqui com o comitê organizador que negocia as tarifas, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, colaboramos internamente com as informações e atuamos externamente com os nossos parceiros, inclusive com as demais cadeias produtivas do agro, que também estão impactadas. Então, existe um plano de ação, um plano estratégico que nós estamos conduzindo e com comunicações diretas aos secretariados. No acordo para adiar a aplicação do tarifaço sobre produtos chineses, Donald Trump deixou claro que quer que a China passe a comprar muito mais soja dos americanos. Donald Trump abordou o assunto em uma publicação nas redes sociais. Na postagem, ele disse esperar que a China quadruplique rapidamente os pedidos para comprar grãos de soja junto aos Estados Unidos. O presidente americano alega que essa é uma forma de reduzir substancialmente o déficit comercial que Washington tem diante de Pequim. Após a declaração de Trump, a cotação da soja disparou na Bolsa de Chicago, tendo em vista uma possível alta na demanda. Um eventual aumento na quantidade de grãos que os chineses adquirem junto aos Estados Unidos pode prejudicar a economia brasileira. Isso porque atualmente o Brasil é o país que mais vende a commodity à China. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, das 105 milhões de toneladas compradas por Pequim em 2024, 22 vieram dos Estados Unidos e 74,5 do Brasil. De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, em 2024, 97,2 milhões de toneladas de soja em grão foram exportadas pelo Brasil. Assim, uma possível baixa nas importações feitas pela China poderia causar graves prejuízos aos produtores brasileiros. Se a China atender esse pedido de quadriplicar a compra de soja dos Estados Unidos, isso vai afetar em cheio o agronegócio brasileiro. Agora, a avaliação do setor é que os Estados Unidos não têm toda essa soja para fornecer à China imediatamente. Ou seja, se a China aceitar isso, vai ser uma mudança gradual, vai levar algum tempo para acontecer, mas mesmo assim seria muito danoso para o Brasil e também para a China, porque segundo os agricultores brasileiros, a soja brasileira é melhor do que a americana, tem mais proteína e tem mais óleo. Eu, pessoalmente, não acredito que isso venha a acontecer, ou pelo menos que não vá acontecer nessa ordem de magnitude. E dificilmente os Estados Unidos vai conseguir barganhar com a China, como ele vem fazendo com países, digamos, de um menor calibre econômico, né? Conseguir um acordo totalmente assimétrico. Eu tenho para mim que essas negociações, né, que foram estendidas agora por 90 dias, serão negociações duras, e eu não creio que a gente repetirá, ou virá uma repetição desses acordos que vêm acontecendo, como foi o caso do acordo com a União Europeia, que foi taxada em 15% das suas exportações e foi obrigada a abrir o seu mercado, ou mesmo com o Japão, ou mesmo com a Coreia do Sul. Eu acho que a China vai tender a ter uma postura diferente, até porque ela vem se posicionando, né, como, digamos, um líder nesse mundo multipolar, nesse mundo, eu diria até bipolar, né, entre China e Estados Unidos. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes estima perdas de US$ 1 bilhão com a sobretaxa norte-americana. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações de carne bovina do Brasil. Em primeiro lugar está a China. Mas um dado chama a atenção. As exportações brasileiras da proteína foram recorde em julho. 15,3% a mais do que no mês anterior. E quem chega para atualizar tudo para a gente é o Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária e pesquisador do CPEA. Bom dia, Tiago. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Prazer novamente estar junto aqui com vocês, Record News Rural. Sempre um prazer. Prazer o nosso também. Tiago, o que justifica esse recorde de exportação em julho? Foi já uma corrida em relação ao tarifaço norte-americano ou teve outros fatores também? Olha, chama atenção, né? Claro, os números. A expectativa sempre foi de que houvesse um recuo, né? Vale sempre lembrar que o tarifaço ele começa especificamente dia 6 de agosto, mas a gente já tem um anúncio que vem lá do começo de julho e sempre lembrando, varia de 18 a 22 dias para a carne, desde que o gado for abatido, chegar no mercado norte-americano. Isso em média, lógico, tá? Então, se eu pensar no dia 6 de agosto, o impacto vai ser em agosto. Não, o impacto já vinha ao longo de julho, até pelas plantas, né, que tinham como destino os Estados Unidos, colocando o pé no freio. Agora, os números chamam bem atenção, né? Recorde histórico, tá?
não é nem o recorde anual, né? Muitas vezes, não, vai bater o ano recorde. Não, é recorde histórico. Então, assim, os números, eles mostram que os Estados Unidos, eles continuaram comprando o mesmo volume que compraram em junho, algo em torno de 18 mil toneladas, muito parecido, quase o mesmo volume mesmo. Mas a gente tem países, por exemplo, como a China, que compraram mais carne nossa, né? A China salta de 134 mil toneladas para 158 mil toneladas. A gente tem um México comprando mais carne também. Então, o que a gente sentiu ao longo de julho, sim, foi uma dinâmica interessante de exportação até para outros países. Sim, os Estados Unidos compraram e provavelmente esse número ele reduza ao longo de agosto, mas a gente não sente sim os impactos das tarifas ainda no volume exportado, assim como no nosso dia a dia. Um ponto importante que a gente já teve uma vez aqui falando e é muito válido destacar, a gente falou bastante, o mundo ele tem baixo estoque de carne, então invariavelmente, necessariamente, países vão ter que comprar carne brasileira. E os números de julho mostram isso. Agora, Thiago, você comentou há pouco que agora, em relação a agosto, a exportação deve cair, mas isso especificamente em relação aos Estados Unidos. Perfeito. Se todo o parâmetro, né, dos impactos da tarifa realmente ocorrerem, né, e o Brasil deve sentir, sim, uma oscilação de vendas para os Estados Unidos, ao contrário dos outros países. Se a gente olhar os primeiros números de agosto, de novo, a gente está exportando 13,4 mil toneladas diárias. Mês passado, algo em torno de 12 mil. Então, o volume também, no começo de agosto, sinaliza uma dinâmica muito diferente também, né? Então, é claro que tem o impacto, os Estados Unidos se tornou o segundo maior, ainda o segundo maior comprador mensal pelos números de julho. Então, todo esse cenário de impacto, sim, obviamente muita gente sente reprocessamento, reorganização de vendas, mas a gente tem outros países demandando essa proteína brasileira. Vamos falar um pouquinho do nosso país aqui vizinho, né? Aqui do lado de casa, da Argentina, que também comprou muito mais carne. O volume foi recorde, né? Olha, aí eu vou fazer um gancho com o nosso país vizinho, com os demais países, né? O que acontece ao longo de julho? A gente tem um cenário de preços mais baixos da arroba do boi, né? O câmbio oscilando, dado todo esse cenário de tarifa. O câmbio no começo de julho chegou a 5,40, que hoje volta, né, a trabalhar nos 5,40, né, nesse patamar, mas chegou a voltar aos seus 5,60, 5,65. Então, o preço mais caro, mais barato, perdão, do boi gordo no campo, consequentemente, uma sobra, uma oferta maior de carne no mercado e essa indecisão somada à oscilação cambial fez com que atraísse mais compradores, entre eles a Argentina. Então, a Argentina, num momento, vê essa carne mais competitiva, por outro lado, ela também começa a abrir mercados para os Estados Unidos, como a Austrália também já vem de 2, 3 meses, aumentando cada vez mais as exportações para os Estados Unidos. Então, é uma realocação, obviamente, de oferta de países produtores e aí, consequentemente, compra. Por isso que eu acredito que o Brasil, em termos internacionais, de certa maneira, ele sai prejudicado, sim, um pouco, mas nem tanto, porque os países eles vão comprar nossa carne, como a Argentina bateu o recorde. Tiago, quando foi anunciado o tarifaço, o consumidor brasileiro falou, oba, vai sobrar mais carne aqui no mercado interno, a gente vai fazer aquele churrasquinho num preço mais barato, mas não é essa a realidade que a gente encontra lá no supermercado, no açougue, né? Então, esse cenário todo que você falou de readequação de venda para o mercado internacional é o que está pesando para o preço não cair para a gente aqui? Olha, eu vou confessar que como consumidor, eu tinha uma esperança, sim, de ver uma carne mais barata, né? Mas, vamos dizer, como analista, como quem vem acompanhando, estudando o mercado diariamente, sim, esse é um ponto muito importante da nossa discussão, a baixa oferta mundial, somado até os números de exportação não nos deixam mentir. De novo, são números muito expressivos de venda de carne para o mercado internacional,
desde o ano passado, assim, na verdade desde 2019 quando a China entra, mas um formato consistente muito, principalmente o ano passado, números expressivos. Então, essa oferta mundial, ela ajuda a restringir. Somado, sim, o preço do boi cai, o produtor ele segura boi quem tem condição. Aí ele restringe a oferta, equilibra preço, faz com que o frigorífico pague um pouco mais para conseguir comprar esse gado e girar a indústria. Então, temos a demanda externa muito forte e uma oferta que vem sendo bem trabalhada pelo pecuarista. E aí eu coloco um ingrediente que foi o último final de semana de Dia dos Pais, onde a gente tem uma dinâmica de consumo. Por mais que a gente sentiu a carne mais cara, mas o consumidor brasileiro, na primeira quinzena do mês, principalmente o Dia dos Pais, que é uma data muito importante de venda de carne, ele traz uma dinâmica interessante. Então, esses três fatores em conjunto fizeram com que o preço da carne não caísse ou não ficasse mais barata devido ao tarifaço para o consumidor brasileiro. Tiago, recentemente estive num congresso de café e eles disseram o seguinte lá, que olhando demanda, né, e produção, a gente pode fazer uma leitura que a médio e longo prazo o preço do café não vai cair. A gente pode dizer, quando a gente olha para o estoque global de carne, que o preço também da proteína não vai cair? Provavelmente não. Provavelmente não. Isso é bom para a cadeia, é claro, para o consumidor ruim. O bom do brasileiro é que a gente tem carnes mais baratas, como o frango, como a carne suína, até mesmo alguns cortes de bovinos, mas sim, o cenário olhando produção mundial, olhando demanda, a gente tem sim um cenário bem ajustado, bem equilibrado. Então, o preço tende a ser muito mais equilibrado, mais valorizado, dado esse cenário, dado o status quo atual, o cenário atual. É claro que uma doença, um embargo, uma abertura comercial pode tanto oscilar para cima como para baixo, mas o cenário mantendo-se, o que vem ocorrendo hoje, dado oferta e demanda, tende a continuar e fazer o preço, obviamente, manter patamares elevados. Tiago, o pecuarista, ciente desse cenário todo, né, como é que ele encara esse momento, apesar desse desafio com os Estados Unidos? Ele continua otimista investindo? Eu pergunto porque é uma cadeia de produção mais longa em relação a outras carnes, por exemplo, né? Demanda ali um investimento, uma dedicação maior. Como que você vê esse momento de confiança ou não do pecuarista? Olha, é claro que o pecuarista, ele mudou principalmente nos últimos 15, 20 anos, sim, mas ainda o pecuarista ele é muito tomador de preço. E pelo boi ter muita liquidez, ele sabe que ele tem um ativo que ele pode contar com aquela receita, vamos dizer, até mesmo no curto prazo. Então, quando ele tem um cenário que há possibilidade de venda nas semanas, nos meses seguintes, e vem um impacto aí de uma notícia como tarifa e o boi vai perdendo valor ao longo dos dias, é claro que ele recua. Tá? Então, como eu disse, ele é tomador de preço, ele recua, então muitas vezes ele deixa, de certa maneira, investir. Mas a pecuária em si já vem, desde agosto, setembro do ano passado, já com um modo diferente de encarar 26, 25, 26 e até mesmo começo de 27. Uma perspectiva muito positiva. Então, o pecuarista, ele investiu. Ele tomou, de certa maneira, um susto, mas que logo foi, obviamente, entre aspas, sanados, porque a gente sai de uma arroba ao entorno de 303, 308, vai para 200, né, 299, 300, já volta já aos 306, hoje a gente vem negociando esse patamar de preço, o mercado futuro de 314, então, para final de agosto, então, o mercado, ele volta ao seu padrão normal. É claro que ele queria 330, 350, mas em linhas gerais o pecuarista ele assustou, mas ele continua na expectativa de ter 2 anos muito interessantes. Tiago, eu gostaria da sua análise também sobre a questão de mercados, né? A gente já falou sobre como o setor está realocando, vendendo para outros países, inclusive com volumes recordes. Mas em relação a outros produtos do agro, eu percebo que existe às vezes uma dificuldade maior para encontrar outros compradores, né? Por exemplo, suco de laranja, a gente sabe da importância dos Estados Unidos
para o suco de laranja brasileiro. Com relação ao café também brasileiro, é um cliente muito forte. Já em relação à carne bovina, você acredita que o setor tem maior facilidade para fazer novas parcerias, criar novos mercados? Eu não diria facilidade, tá, Kelly? Mas principalmente da necessidade de se ter esse produto. O produto carne bovina, ele chegou num patamar onde que ele precisa de muita área, muito espaço, do custo da alimentação, é uma atividade mais de longo prazo, então muitas vezes o investidor ele quer uma atividade mais de curto prazo, então muitas vezes não investe, então sobra-se espaço para países que realmente estão produzindo com produtividade, qualidade e volume, eles consigam chamar, obviamente, atenção e ser um grande player desse mercado. E é o caso do Brasil. O Brasil ele tem uma posição muito estratégica. Então, não acredito que seria de facilidade, mas seria, sim, um fator muito importante quando a gente analisa esse mercado. O Brasil, pela posição estratégica que tem, ele consegue invariavelmente colocar carne, desde que quando ele tem um problema, ele consegue realocar, desde que não seja um problema, obviamente, como eu já disse, sanitário, por exemplo, né? Mas a gente consegue, sim, de certa maneira, equilibrar e não sofrer tantos impactos como os outros setores. Quando a gente fala em posição estratégica do Brasil, é bom a gente deixar todo mundo aqui no mesmo pé, porque muitas vezes quem está assistindo o Record News Rural agora não é do agro e pode não saber que no passado o Brasil importava carne, né? E a gente virou essa chave e somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, houve, obviamente, uma mudança muito grande no setor, inclusive na forma de produzir, com certificações, várias certificações que são exigidas pelo mercado internacional. O mercado internacional é um grande driver. O uso de antibióticos, o uso de aditivos, a demanda por rastreabilidade, a demanda por diminuição de impacto ambiental. Então, são questionamentos e são alguns drivers que a gente chama que o mercado internacional ele traz e realmente a cadeia brasileira ela consegue dar uma resposta positiva, tá? A gente tem uma cadeia bem organizada. A gente é um dos principais países produtores, mas porque a gente tem um rígido controle até mesmo sanitário dentro do país. Se a gente rodar frigoríficos, se a gente rodar, obviamente, produtores, né, e ver a dinâmica de produção, né, o processo produtivo é um dos mais eficientes. Então, e com controle rígido. Então, realmente para quem obviamente não conhece muito essa cadeia, é uma cadeia que ela vem sendo provada no bom sentido pelos últimos anos e vem dando respostas, sim, positivas, né? Ou seja, de ganhos de produtividade, reduzindo o uso de insumos, mas colocando tecnologia, deixando o alimento seguro para brasileiro e para estrangeiro. Tiago, foi muito legal te ouvir, a gente atualizar aí tudo isso, né? Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para você, para toda a equipe do CPE e esperamos contar sempre com a sua presença aqui no Record News Rural. Obrigado, eu que agradeço. Desejar também um bom dia para todos que vêm acompanhando o Record News Rural, muito importante para o setor e conta sempre com a gente. Sempre muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre agronegócio e pecuária. Forte abraço. Um abraço, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.